Dizem que você nunca conhece verdadeiramente uma pessoa até que a veja em seu pior momento. Eu acreditava conhecer meu marido, Marcos. 5 anos de casamento, um bebê a caminho, um futuro que tínhamos construído juntos, tijolo por tijolo, sonho por sonho, promessa por promessa. Então, caminhei em direção ao Hospital Geral do Condado às 12h17 da madrugada e vi a jaqueta dele pendurada em uma cadeira fora da sala de parto 412. Aquela jaqueta de lã cinza que eu lhe dera no Natal passado. Aquela que ele usava todos os dias porque dizia que o fazia se sentir bem-sucedido. Sua caneca de café estava ao lado dela. A que dizia, o melhor papai do mundo. Eu a tinha dado a ele 4 meses atrás, quando descobrimos a gravidez. Quando eu ainda acreditava em coisas como os melhores papais do mundo. Minha vida inteira tinha sido uma mentira. Mas aqui está a questão. Ele não tinha ideia de com quem tinha se casado. Pensava que eu era apenas uma enfermeira vivendo de salário em salário. Pensava que ele era o provedor, o homem importante, aquele que tinha todo o poder. Estava errado. Tão incrivelmente errado. Permitam-me começar do princípio. Meu nome é Sarah Mitchell. Pelo menos, é assim que todos têm me chamado nos últimos 7 anos. Tenho 34 anos, 7 meses de gravidez. E até cerca de 3 horas atrás, acreditava que estava vivendo uma vida honesta e simples com um homem que me amava exatamente por quem eu era. Estava errada sobre quase tudo. Tudo começou com uma chamada telefônica às 11 da noite de uma terça-feira. Marcos, meu marido capataz de construção, dizendo que tinha uma emergência no canteiro de obras. Sua voz soava tensa, urgente, como se algo terrível tivesse acontecido. Um desabamento, uma lesão. Algo que exigia sua presença imediata. Ele me disse para não esperá-lo acordada, que me amava. E então a linha ficou muda. Seu telefone foi diretamente para a caixa postal depois disso. Cada chamada que fiz ficou sem resposta. Tentei dormir. Realmente tentei. Deitei-me em nossa cama, em nossa modesta casa de aluguel com as paredes bege e o carpete barato. E tentei me convencer de que tudo estava bem. Mas a bebê continuava chutando. Movimentos fortes, insistentes, como se soubesse que algo estava errado. E eu continuava pensando no recibo que tinha encontrado 2 semanas antes, enfiado no bolso da jaqueta de trabalho de Marcos, quando eu estava lavando a roupa. Nunca tínhamos ido àquela loja. Os móveis do nosso quarto de bebê vieram da IKEA, montados por Marcos em uma tarde de domingo enquanto eu fazia sanduíches. E eu passava a chave de fenda errada para ele. Repetidamente, até que ambos ríssemos disso. À 1h30 da madrugada, não pude suportar mais. O não saber era pior do que qualquer resposta possível. Me vesti. Lentamente, cuidadosamente. Meu corpo de 7 meses de gravidez movendo-se como se estivesse debaixo d'água. Entrei no meu Honda Civic, o modelo usado de 2015 que tínhamos comprado juntos há 3 anos, e dirigi ao Hospital Geral do Condado, o hospital mais próximo da nossa casa de aluguel, o hospital que Marcos tinha sugerido para o nosso plano de parto há 6 meses. Boa reputação, ele tinha dito, perto de casa, fácil acesso. Ele sabia tanto sobre o lugar. Tinha opiniões sobre qual entrada usar, qual estacionamento era melhor, qual andar tinha as enfermeiras mais amáveis. Agora eu entendia o porquê. A ala de maternidade estava tranquila àquela hora. As luzes fluorescentes zumbiam sobre minha cabeça. Aquele som particular que os hospitais fazem. O zumbido da eletricidade misturado com o murmúrio do ar-condicionado e o bip distante dos monitores. O cheiro me atingiu assim que saí do elevador. Antisséptico e algo mais. Medo, talvez.
ou finais disfarçados de começos. Caminhei lentamente pelo corredor. Minha mão repousava sobre meu ventre. A bebê chutou de novo. Eu sussurrei. Eu sei, bebê. Eu sei. Dobrei a esquina em direção ao setor de trabalho de parto e congelei. Sua jaqueta estava pendurada na cadeira fora do quarto 412. Lã cinza. Eu a reconheceria em qualquer lugar. Tinha tocado aquele tecido 1000 vezes, endireitado a gola, tirado fiapos dos ombros, enterrado meu rosto nela quando ele me abraçava. Sua caneca de café estava ao lado dela. O melhor papai do mundo. As letras estavam começando a desbotar de tantas viagens pela lava-louças. Seu carregador de telefone enrolado junto a eles como uma serpente. Minhas pernas se moveram sem minha permissão. Caminhei até a porta. Através da pequena janela retangular, pude ver lá dentro. Marcos estava de pé ao lado da cama do hospital, segurando a mão de uma mulher. Era mais jovem que eu. Meados dos 20 anos, talvez. Cabelo castanho grudado na testa pelo suor. Seu rosto estava vermelho, contraído, gritando através de uma contração. Marcos se inclinou, seu rosto perto do dela, e sussurrou algo em seu ouvido. Ela assentiu. Apertou a mão dele mais forte. Da mesma maneira que eu tinha praticado apertar a mão dele na classe de preparação para o parto há 6 semanas. A instrutora tinha chamado de o aperto do parceiro. Você precisará de uma âncora, ela disse. Alguém que te mantenha centrada através da dor. Uma enfermeira empurrou a porta. Jovem, cansada, o esgotamento do turno da noite escrito em seu rosto. Eu a ouvi dizer: Papai, a cabeça do bebê está coroando. Você está pronto? Marcos sorriu. Aquele sorriso que eu conhecia tão bem. O que enrugava os cantos de seus olhos. O que me fez apaixonar por ele há 9 anos, quando ele veio à minha sala de emergência com uma lesão menor de trabalho e flertou descaradamente enquanto eu suturava sua testa. Estou pronto, disse ele. Minha mão se moveu para minha bolsa. Saquei meu telefone. Meus dedos tremiam tanto que quase o deixei cair, mas consegui abrir o aplicativo da câmera. Pressionei gravar. 30 segundos de vídeo. Marcos cortando o cordão umbilical. Marcos chorando. Lágrimas reais correndo por seu rosto. Marcos segurando uma bebê recém-nascida envolta em uma manta rosa, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Como se ela fosse o seu mundo inteiro. Como se ele não estivesse mentindo para sua esposa grávida por Deus. Sabe quanto tempo sobre Deus? Sabe o quê? Me virei e me afastei caminhando, um pé na frente do outro, através das portas automáticas, pelo corredor, em direção à escada porque não podia suportar esperar o elevador. Não podia suportar ficar parada. Não podia suportar existir naquele edifício por nem mais um segundo. Sentei-me na escada, nos degraus de concreto frio, por muito tempo. Minutos. Talvez 1 hora. O tempo parecia estranho. A bebê chutou. Coloquei ambas as mãos sobre meu ventre e contei minhas respirações. 1, 2, 3, 4, 5. Bloquear os joelhos. Não cair. Não gritar. Não aqui. Não na frente de estranhos. Não nesta escada iluminada com luz fluorescente que cheirava a alvejante e promessas quebradas. Finalmente me levantei. Desci 7 andares de escadas. Uma mão no corrimão de metal. Uma mão sobre meu ventre. Meus passos ecoavam no espaço de concreto. Cada passo era uma pequena decisão de continuar me movendo. Continuar respirando. Continuar existindo em um mundo que acabara de mudar fundamentalmente. Cheguei ao meu carro. Me sentei no banco do motorista. Olhei para o nada. Então abri meu telefone e comecei a procurar. Realmente procurar.
Todas as coisas que eu tinha me treinado para não ver. Revi nossas mensagens de texto dos últimos 6 meses. Cada trabalhando até tarde. Cada desculpa de jantar com o cliente. Cada reunião de equipe que se prolongou. Eu tinha acreditado em tudo. Cada palavra. Logo abri nosso aplicativo bancário. A conta corrente conjunta que tínhamos aberto juntos há 3 anos quando nos casamos. Nossa, ele tinha dito. Tudo compartilhado. Sem segredos. Parceiros. Equipe. Conta corrente conjunta. $847. Deveria ter sido perto de 6.000. Ambos tínhamos depósito direto. Meu salário de enfermeira antes de eu renunciar há 4 meses. O salário dele como capataz de construção. Conta de poupança conjunta. $1.205. Deveria ter sido $34.000. Nosso fundo para o pagamento da entrada da casa. O futuro que estávamos construindo. A casa dos sonhos com a piscina e o grande quintal de que Marcos falava constantemente. Liguei para o banco. O sistema automatizado me pediu para verificar minha identidade. Data de nascimento. Últimos 4 dígitos do seguro social. Pergunta de segurança. Então a voz robótica me disse o que eu já sabia. Retiradas consistentes durante os últimos 12 meses. Retiradas em dinheiro. $200 a $500 de cada vez. 3 a 4 vezes por mês. Quando começou o padrão? Perguntei à voz robótica. Há aproximadamente 18 meses. 18 meses. Toda a gravidez. Todo o caso. Talvez mais. Desliguei. Abri o aplicativo de fotos no meu telefone. Nossa conta de nuvem compartilhada. As fotos de Marcos subiam automaticamente. Eu nunca tinha olhado antes. Privacidade. Confiança. Que piada. Retrocedi no tempo. Há 3 meses. Uma foto de ultrassom, preto e branco. Aquela imagem familiar. Bebê de perfil. É uma menina, escrito na parte superior. Data de parto. 14 de fevereiro. Dia dos namorados. Que poético. Ele as tinha guardado como um rascunho de campanha de marketing. Comecei a rir. Não conseguia parar. O som ecoou no meu carro. Áspero. Feio. A risada de uma mulher que acabara de perceber que estivera jogando damas enquanto todos os outros jogavam xadrez. Fiquei ali sentada naquele estacionamento até o sol começar a nascer. Laranja e quebrado, estendendo-se pelo céu como pintura de aquarela. Lindo e terrível. O mundo continuava girando mesmo quando o seu parava. As pessoas continuavam vivendo mesmo quando você morria por dentro. Então fiz uma ligação que não fazia há 7 anos. Revi meus contatos. Encontrei um número que tinha guardado, mas nunca chamado. Richard Brennan, o advogado do meu pai. O guardião de segredos dos quais eu tinha fugido. Tocou 3 vezes. Richard Brennan falando. Sua voz estava rouca de sono. Richard, é a Sarah. Sarah Fitzgerald. Uma longa pausa. Sarah? É realmente você? Sim, aquela Fitzgerald. Preciso acessar minhas contas. Todas elas. O mais rápido amanhã? Esta manhã. A qualquer hora que funcione. Outra pausa, mais longa desta vez. Senhorita Fitzgerald, tem certeza? Entende os termos do fundo fiduciário do seu pai. Se acessar os fundos antes de completar 35, você perde o desafio. Você demonstra. Eu sei o que demonstro. Demonstro que precisei dele. Demonstro que ele tinha razão. Demonstro que sou fraca. Já não me importo. Preciso do dinheiro. Hoje. Entendido. Prepararei a papelada. Pode estar no meu escritório às 9 da manhã? Sim. Sarah, posso perguntar? Você está segura? Isto é uma emergência? Olhei para o edifício do hospital. As janelas da ala de maternidade
onde meu marido estava se tornando pai do filho de outra mulher. Estou segura, mas sim, é uma emergência. Vejo você às 9. Desliguei. Me olhei no espelho retrovisor. 7 meses de gravidez. Olheira sob os olhos. Cabelo bagunçado. Ainda usando a roupa de ontem. Mas, pela primeira vez em 7 anos, eu a vi de novo. Não Sarah Mitchell, enfermeira lutadora, grávida e sozinha. Mas Sarah Fitzgerald, filha de Thomas Fitzgerald, herdeira do fundo imobiliário Fitzgerald, com um valor de 847 milhões de dólares, mais ou menos alguns milhões, dependendo de como o mercado se comportou naquela semana. A mulher de quem eu estive me escondendo, a mulher de quem eu estive fugindo, a mulher que eu estava prestes a me tornar novamente. Liguei o carro, dirigi para casa. Marcos, você não estava lá, ainda no hospital com sua outra família. Subi as escadas, tomei banho, me vesti, bebi um copo de água, alimentei o gato. Fiz todas as coisas normais que as pessoas normais fazem em manhãs normais, quando seus mundos não acabaram de explodir. Às 8h45, entrei novamente no meu carro e dirigi para Manhattan. Para entender o que aconteceu depois, vocês precisam entender quem eu costumava ser. De quem eu estive fugindo durante 7 anos, a vida da qual me afastei, e a aposta que fiz com meu pai. Há 7 anos, sentei-me diante de Thomas Fitzgerald, na sala de reuniões da Fitzgerald Industries. Meu pai. Cabelo prateado, terno impecável, intimidador da maneira que só os homens verdadeiramente poderosos conseguem ser. O tipo de homem que entrava em salas e todos se levantavam. O tipo de homem que tomava decisões de $1 bilhão antes do café da manhã e destruía competidores antes do almoço. Janelas do chão ao teto, com vista para Manhattan. O horizonte se estendia abaixo de nós como um reino, e de muitas maneiras era o seu reino. Meu pai possuía mais imóveis nesta cidade do que ninguém, exceto talvez a própria prefeitura. Edifícios de apartamentos, torres de escritórios, centros comerciais, hotéis. Um império construído durante 40 anos a partir de uma única propriedade que ele comprara com dinheiro emprestado quando tinha 22 anos. Escola de enfermagem? Disse ele, olhando-me como se eu tivesse acabado de anunciar que estava me juntando a um culto. Você se formou com as melhores honras na Wharton Business School e quer limpar penicos para ganhar a vida? Quero ajudar as pessoas, pai. Pessoas reais. Não apenas números em uma planilha. Tudo são números, Sarah. Amor, lealdade, legado. Tudo são apenas números no final. Foi então que eu disse, o que estivera aguardando desde os 16 anos, desde a noite em que minha mãe morreu sozinha em uma cama de hospital, enquanto meu pai estava em Xangai, fechando um acordo sobre uma propriedade que ele não precisava e nunca visitaria. Por isso mesmo, a mamãe morreu sozinha em um hospital, enquanto você estava na China fechando um acordo. A sala ficou em silêncio. O rosto de meu pai mudou. Endureceu como concreto secando. Mas vi o lampejo por baixo. Dor, culpa, arrependimento. Todas as coisas que ele nunca se permitia sentir durante as horas de trabalho. Sua mãe entendia a natureza do meu trabalho. Ela sabia. Ela não entendia nada. Ela aceitava. Há uma diferença. Ela aceitava que você valorizava o dinheiro mais do que os últimos suspiros dela. Ela aceitava que um acordo imobiliário era mais importante do que segurar a mão dela. Ela aceitava que seu império importava mais do que a vida dela. Mas entender? Não, pai. Ela nunca entendeu. Nenhum de nós entende. Sentamos em silêncio por um longo momento. A cidade zumbia abaixo de nós. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, tomando suas próprias decisões,
construindo seus próprios futuros, sem saber que naquela sala algo fundamental estava se quebrando. Vou embora, eu disse. Vou viver uma vida normal. Quero saber se alguém pode me amar por mim. Não pelo nome Fitzgerald, não pelo dinheiro, não pelo que posso fazer por sua carreira ou sua conta bancária. Apenas eu, Sarah, a pessoa que realmente sou por baixo de tudo isso. Meu pai recostou-se em sua cadeira, estudou-me. Eu podia ver sua mente trabalhando, calculando, percorrendo cenários. Ele estava sempre pensando 3 movimentos à frente, sempre estrategizando. Acha que consegue lá fora? Com o salário de uma enfermeira. Você nunca trabalhou um dia na sua vida. Não realmente. Nunca se preocupou com o aluguel ou as contas do supermercado, ou se teria dinheiro para consertar o carro. Você não tem ideia do que as pessoas normais enfrentam. Estou disposta a descobrir. Ele sorriu então. Não um sorriso caloroso, um calculista. O sorriso de um homem que acabara de ver uma oportunidade. Bom, aqui está o trato. Sua herança. 600 milhões de dólares em um fundo fiduciário. Agora mesmo. Dinheiro que seu avô lhe deixou. Dinheiro que estive administrando para você. Dinheiro que legalmente se torna seu quando completar 35 anos, segundo os termos do testamento do seu avô. Já sei de tudo isso. Isto é o que você não sabe. Vou modificar o fundo. Vou bloqueá-lo. Torná-lo intocável. Você não pode acessá-lo até completar 35 anos. Ou até que você peça. O que ocorrer primeiro? Qual é a pegadinha? Se você chegar aos 35 sem tocar no dinheiro, demonstra que não precisava dele. Demonstra que pode se manter por conta própria. Demonstra que não é como todos os outros que herdam dinheiro e se tornam dependentes dele. Você ganha tudo. A herança completa mais 8 anos de juros compostos e valorização imobiliária. Provavelmente perto de 900 milhões, quando tiver 35 anos. Ele se inclinou para frente. Mas se você voltar antes dos 35 anos, pedindo dinheiro porque não consegue, porque falhou, porque a vida normal é muito difícil, você demonstra que eu tinha razão. Demonstra que você é fraca. Demonstra que precisava do dinheiro o tempo todo. Você ainda recebe a herança. É sua legalmente. Mas perde a vitória moral. Perde a aposta. O que você ganha com isso? Eu terei razão. E se eu estiver errado, se você realmente conseguir, então terei do que me orgulhar. Terei a certeza de que criei uma filha que é mais forte do que eu jamais fui. Pensei sobre isso. Olhei para ele. Para este homem que escolhera o dinheiro acima de tudo. Acima de sua esposa. Acima de sua filha. Acima de qualquer chance de felicidade humana normal. Que tinha bilhões de dólares e ninguém com quem compartilhá-los. E o que acontece se eu ganhar? Perguntei. O que eu ganho além do dinheiro? Então você passará a saber algo que eu nunca soube. Passará a saber que você é suficiente sem ele, que tem valor além da sua conta bancária. Isso vale mais do que qualquer quantidade de dinheiro. Estendi minha mão através da mesa de mogno. Trato feito. Damos um aperto de mão. O aperto dele era firme. De negócios. Não um momento de pai e filha. Uma transação entre 2 partes entrando em um contrato. Mais uma coisa, disse ele. Você mudará legalmente seu nome. Se vai fazer isso, faça direito. Faça completamente. Sem o nome Fitzgerald para te apoiar. Sem rede de segurança. Torne-se outra pessoa completamente. Veja se consegue como essa pessoa. Bem, usarei o sobrenome de solteira da mamãe. Mitchell. Algo lampejou no rosto dele. O mais próximo de emoção que eu vira dele desde que minha mãe morreu. Sua mãe teria gostado disso. Ela sempre dizia que o nome Fitzgerald era uma bênção e uma maldição. Principalmente uma maldição. Isso foi há 7 anos.
Saí daquela sala de reuniões. Mudei meu nome legalmente para Sarah Elizabeth Mitchell. Mudei-me do apartamento cobertura onde vivi toda a minha vida. Matriculei-me na escola de enfermagem. Encontrei um pequeno apartamento estúdio no Queens por $900 por mês, que parecia impossivelmente pequeno e impossivelmente caro ao mesmo tempo. Consegui um trabalho como enfermeira de urgências no Hospital Geral do Condado. Comecei com $68 mil por ano, o que parecia muito dinheiro até eu realmente tentar viver com isso. Comprei um Honda Civic usado por $8 mil à vista. Comprei na Target. Preparei refeições em potes de Tupperware. Cortei cupons. Aprendi o que significava orçar, economizar, escolher entre comprar sapatos novos e sair para jantar. Durante 7 anos, vivi como uma pessoa normal, e foi glorioso, exaustivo e estressante, e às vezes assustador, mas glorioso. Porque ninguém queria nada de mim, exceto que eu fizesse bem o meu trabalho. Ninguém me olhava e via cifrões. Ninguém me tratava diferente pelo meu sobrenome. Era apenas Sarah. Sarah Mitchell, enfermeira de urgências, pessoa comum. Há 5 anos, Marcus Mitchell entrou na minha sala de emergência com um acidente de construção menor. Um pedaço de vergalhão tinha cortado sua testa. Nada sério, mas precisava de pontos. Limpei a ferida enquanto ele flertava descaradamente, apesar do sangue escorrendo pelo rosto. Você é muito mais bonita do que qualquer cirurgião plástico, disse ele, fazendo uma careta enquanto eu irrigava o corte. Essa cantada costuma funcionar? Perguntei, enfiando a agulha. Eu te aviso. Café algum dia? Se prometer não sangrar em mim de novo. Ele sorriu. Trato feito. Funcionou. Que Deus me ajude. Funcionou. Ele era encantador e bonito e normal. Trabalhava na construção. Ganhava $75 mil por ano como capataz. Tinha orgulho de construir coisas com as mãos. Nunca tinha ouvido falar da família Fitzgerald. Não tinha ideia de quem era meu pai. Só me via. Sarah, a enfermeira com as mãos firmes e as piadas ruins e a tendência a cantar, junto com o rádio, quando pensava que ninguém estava ouvindo. Saímos por 1 ano. Ele tinha orgulho do seu salário, orgulho de cuidar de mim, de pagar o jantar, de insistir em cobrir o aluguel quando fomos morar juntos. Eu deixei. Disse a mim mesma que eu estava protegendo-nos, mantendo nossa vida simples e real e sem complicações pelo peso do dinheiro ao qual de todos os modos eu não tinha acesso. Casamos há 3 anos. Pequena cerimônia, 40 pessoas, centro comunitário, porque nenhum de nós queria gastar dinheiro em um lugar elegante. Marcos usou um terno que comprou diretamente da prateleira na Macy's. Eu usei um vestido da David's Bridal. Seus votos me fizeram chorar. Sarah, você é a pessoa mais real que já conheci. Sem jogos, sem pretensões. Apenas real. Prometo cuidar de você. Ser o homem que você merece. Construir uma vida com você. Acreditei em cada palavra. Há 2 anos mudamos para uma modesta casa de aluguel. 3 quartos, um banheiro, pequeno quintal. $1.200 por mês. Marcos falava constantemente de melhorar. Em 5 anos, dizia ele, compraremos nosso próprio lugar. Piscina, grande quintal, garagem para 3 carros. Vou fazer isso acontecer para nós. Você verá. Eu não precisava de uma piscina ou uma garagem para 3 carros. Só precisava dele e de nós. Há 18 meses, meu pai morreu. Ataque cardíaco. Repentino. Tinha 64 anos. Jovem demais, realmente. Embora tivesse vivido mais em 64 anos do que a maioria das pessoas vive em 90.
Recebi a ligação de Richard Brennan, seu advogado. O funeral do meu pai era na sexta-feira. Eu compareceria? Olhei para Marcus do outro lado da sala. Ele estava assistindo televisão, alheio, comendo cereal direto da caixa. Felizes, contentes. Éramos felizes. Não, disse a Richard. Não posso. Não contei a Marcus. Disse que tinha um turno duplo. Fui trabalhar, em vez disso, e chorei no armário de suprimentos durante meu intervalo para o almoço. Há 8 meses, mostrei a Marcus um teste de gravidez positivo. 2 linhas rosas, claras como o dia. Ele me levantou, fazendo-me girar pela cozinha, rindo e chorando ao mesmo tempo. Vamos ter um bebê. Vou ser pai. Ri. Chorei. Senti-me completa de uma maneira que nunca sentira antes. Esta era minha família. Esta era minha vida real, a que eu escolhera, a que construí sem dinheiro, sem rede de segurança, apenas com amor e trabalho e esperança. Há 4 meses, minha médica soltou a bomba. Sarah, sua pressão arterial é preocupante. Você tem antecedentes de fatores de risco para pré-eclâmpsia. Recomendo repouso moderado na cama pelo resto da gravidez. Chega de turnos de 12 horas. Chega de levantar pacientes. Você precisa parar de trabalhar. Marcus não hesitou. Ela pedirá demissão. Eu ganho o suficiente. Ficaremos bem. Hesitei. Marcus, não sei se podemos pagar. Querida, eu cuido disso. Confie em mim. É o que os maridos fazem. Cuido da minha família. Então pedi demissão e durante 4 meses fiquei em casa. Fiz o bebê crescer dentro de mim. Decorei o quarto do bebê. Fiz o jantar. Esperei que ele chegasse do trabalho. Deixei que ele fosse o provedor. Deixei que ele fosse o homem que precisava ser. E o tempo todo, ele estava construindo uma segunda vida, uma segunda família, usando nosso dinheiro. Meu dinheiro, na verdade. Embora ele não soubesse. Nunca poderia ter sabido. Até agora. Voltei para casa às 6 da manhã. O sol estava totalmente alto agora, quarta-feira de manhã. Pessoas comuns indo para empregos comuns. Vivendo vidas comuns, onde seus maridos não tinham famílias secretas. O carro de Marcus estava na garagem. Ele estava em casa, de volta do hospital. De volta de ver o nascimento do seu outro bebê. Encontrei-o na cozinha, preparando o café da manhã. Panquecas, minhas favoritas. Sua linguagem de pedido de desculpas. Comida como amor. Performance doméstica. Olá, querida! Ele se virou quando entrei. Sorriu aquele sorriso de menino que me fizera apaixonar há 9 anos. Covinha na bochecha esquerda. Dentes brancos perfeitos, olhos vazios. Como eu nunca notara quão vazios estavam os olhos dele. Onde você foi tão cedo? Acordei, e você não estava aqui. Estava preocupado. Não conseguia dormir. Fui dar uma volta. Tudo bem? O bebê está bem? Gesticulou para o meu ventre com a espátula. Bem, tudo está bem. Caminhei até o balcão. Pousei meu telefone. Abri o vídeo. Apertei o play. A imagem preencheu a tela. Marcus na sala de parto, segurando a mão dela, cortando o cordão umbilical, chorando, segurando uma bebê recém-nascida envolta em rosa. A espátula caiu no chão com um baque. O rosto de Marcus perdeu toda a cor. Abriu a boca. Fechou-a. Abriu de novo. Sarah, há quanto tempo? Eu posso explicar. Há quanto tempo, Marcus? Um batimento. 2. 3. Contei como contava minhas respirações. Técnica de sobrevivência. Ele sentou-se pesadamente em uma das nossas cadeiras de cozinha. Aquelas baratas da IKEA que balançavam. 2 anos. Não tremi. Não reagi. Apenas assenti. De alguma maneira, ouvir em voz alta tornou tudo mais real e menos real ao mesmo tempo.
O nome dela? Vanessa. O bebê? Lily. O nome dela é Lily. Nossas economias? Os $34.000 que estávamos guardando para uma casa? Ele desviou o olhar. Não conseguia encarar meus olhos. Eu precisei. O seguro da Vanessa não cobre maternidade. Ela trabalha no varejo. Meio período. Sem benefícios. O parto custou $18.000 do bolso. Depois o depósito do apartamento. 2 meses de aluguel adiantado. Móveis. O berço, o trocador, roupas, fraldas, tudo soma. Você roubou o futuro do nosso bebê para financiar o seu outro bebê. Sarah, não é tão simples. Levantei-me. Na verdade, Marcos, é exatamente assim tão simples. Ele também se levantou. E esta é a parte que ainda me surpreende. Mesmo agora, meses depois. Ele não rastejou. Não implorou perdão. Não se ajoelhou e suplicou por outra chance. Parecia quase aliviado, como se tivesse carregado um peso e agora finalmente pudesse soltá-lo. Tudo bem, você tem razão. Tem toda a razão. Eu estraguei tudo. Sinto muito. Mas, Sarah, preciso te dizer uma coisa. Algo que estive tentando encontrar um jeito de dizer há meses. Uma longa pausa. O relógio da cozinha fazia tic-tac. O refrigerador zumbia. Sons normais em um momento anormal. Quero o divórcio. A sala pareceu inclinar-se. O quê? Estive tentando encontrar um jeito de te contar. Ia esperar até depois que o bebê nascesse, porque não queria te estressar durante uma gravidez de alto risco. O médico disse que o estresse poderia desencadear a pré-eclâmpsia. Não queria arriscar a sua saúde ou a do bebê. Mas agora que você sabe, posso simplesmente dizer: quero o divórcio. Quero estar com a Vanessa e a Lily. Quero ser uma família com elas. Apenas o olhei. Olhei para este homem com quem me casei. Este estranho parado na minha cozinha, usando o rosto do meu marido. Olha, continuou ele, eu cuidarei de você. Cuidarei. Não sou um monstro. Pensão alimentícia, o que o tribunal calcular. Eu pagarei. Você ficará bem. Você é forte. É capaz. Sempre cai de pé. Mas a Vanessa, ela precisa de mim. Ela me olha como se eu fosse o mundo inteiro dela. Como se eu fosse o herói dela. E eu preciso disso. Preciso me sentir necessário. Eu também precisava de você. Não, você não precisava. Você nunca precisou de mim, Sarah. Não realmente. Você é tão independente, tão autossuficiente, tão calma sobre tudo. É como se eu estivesse apenas ali. Conveniente, mas não necessário. Com a Vanessa, sinto-me necessário. Ela depende de mim. Precisa que eu seja o homem, que seja o provedor, que seja forte por ela. Você nunca precisou disso de mim. Algo frio se assentou em meu peito. 7 anos escondendo quem eu era. 7 anos fazendo-me pequena para que ele pudesse se sentir grande. 7 anos deixando-o acreditar que ele era o provedor, o forte, o homem da casa. E esta era a conclusão dele, que eu não precisava dele o suficiente. Saia, eu disse em voz baixa. O quê? Saia da minha casa. É minha casa, Sarah. Meu nome está na escritura. Eu a comprei antes de nos casarmos. Então eu sairei. Subi as escadas. Joguei roupas em uma bolsa de lona. Desci. Ele ainda estava parado na cozinha, parecendo confuso. Como se tivesse esperado que eu lutasse. Que implorasse para ele ficar. Que eu desabasse. Meu advogado entrará em contato. Eu disse na porta. Ele realmente riu. Sarah, você não pode pagar um advogado. Está desempregada. Está no Medicaid. Tem $800 no banco. Sorri então. Não pude evitar. O sorriso parecia estranho no meu rosto. Arrepiante. Até para mim mesma.
Você ficaria surpreso com o que posso pagar, Marcos. Ficaria muito surpreso. Saí. Entrei no meu carro. Me afastei daquela casa e daquela vida e daquela versão de mim mesma que acreditava que o amor era suficiente. Às 9 em ponto da manhã, eu estava sentada no escritório de Richard Brennan, escrivaninha de mogno que provavelmente custava mais do que Marcos ganhava em um ano, cadeiras de couro que cheiravam a dinheiro e livros antigos, janelas do chão ao teto com vista para Manhattan. O horizonte se estendia abaixo de nós como uma promessa. Richard Brennan parecia mais velho do que eu lembrava, mais grisalho, mais rugas ao redor dos olhos. Mas seu olhar ainda era agudo, ainda gentil. Ele fora o advogado do meu pai por 30 anos. Tinha me visto crescer. Provavelmente sabia exatamente do que eu estava fugindo quando mudei meu nome e desapareci há 7 anos. Sara, disse ele gentilmente, é bom ver você. Gostaria que fosse em circunstâncias melhores. Eu também. Preparei a papelada quando você ligou ontem à noite. Tudo o que você precisa fazer é assinar aqui, aqui e aqui. E o fundo fiduciário é transferido para o seu controle ativo. Você terá acesso total a todas as contas, propriedades e ativos. Tudo o que seu avô lhe deixou. Tudo o que seu pai administrou e fez crescer nos últimos 34 anos. Antes de assinar, posso ver a carta do meu pai? Richard tirou um envelope pardo da gaveta da escrivaninha. Selado com cera. Muito estilo antigo. Muito estilo do meu pai. Ele deixou isso comigo há 3 anos. Disse para te entregar se você chegasse aos 35 ou se viesse pelo dinheiro antes. De qualquer maneira, ele queria que você tivesse. Minhas mãos tremeram enquanto rompia o selo. Tirei uma única folha de papel. A letra do meu pai. Traços fortes e decisivos. Li em voz alta, minha voz falhando. Querida Sara, se você está lendo isso, ou chegou aos 35, ou algo deu errado e você precisou do dinheiro antes. De qualquer forma, estou orgulhoso de você por ter tentado. Você tem mais integridade do que eu jamais tive. Eu errei ao te afastar por querer ser normal. Morri sozinho, rico e miserável. Você tentou ser feliz. Isso exigiu mais coragem do que eu jamais tive. As lágrimas embaçaram as palavras. Continuei lendo. O dinheiro é seu, não importa o que aconteça. Mas mais importante, você sempre foi suficiente, com ou sem ele. Passei toda a minha vida medindo o valor das pessoas em dólares. Medi o valor da sua mãe dessa maneira. Medi o seu valor dessa maneira. Eu estava errado. Sua mãe sabia disso. Você sabia disso. Eu fui o único tolo que não entendeu até que fosse tarde demais. Minha voz era apenas um sussurro agora. Use o dinheiro melhor do que eu usei. Construa algo que importe. Ame alguém que veja você, não os dólares. Construa um legado que seja mais do que números em um balanço. E Sara, sinto muito. Sinto não ter estado no hospital quando sua mãe morreu. Sinto ter escolhido um acordo em Xangai em vez de segurar a mão dela. Sinto ter escolhido números em vez de você. Sinto não ter dito que te amava o suficiente. Sinto por tudo. Perdoe-me se puder. Se não puder, eu entendo. Eu também não me perdoaria. Com amor, papai. Com amor. Chorei então. Um choro feio. Real. Por meu pai, por minha mãe, por todos os anos que desperdiçamos sem nos entender. Pelo fato de que ele descobriu tarde demais. E eu fui teimosa demais para voltar, antes que ele morresse. Richard esperou pacientemente. Passou-me lenços. Deixou-me viver o luto. Quando finalmente me recompus, ele falou em voz baixa. Ele me pediu para te dizer algo mais. E cito: se a Sara voltar pelo dinheiro porque algum bastardo a machucou,
Diga a ela para usar cada centavo para destruí-lo. É para isso que serve o dinheiro. Justiça, proteção, poder. Diga a ela que estou orgulhoso por ela lutar. Ri entre lágrimas. Isso soa exatamente como o papai. Ele te amava muito, Sarah. Não era bom em demonstrar, mas amava. Eu sei que amava. Assinei os papéis. 6 assinaturas. Minha mão estava firme, decisiva. Sarah Elizabeth Fitzgerald Mitchell. Ambos os nomes. Tudo de mim. Está feito, disse Richard. Agora você tem acesso total a 8 milhões de dólares. Mais ou menos alguns milhões, dependendo de como o mercado se comporte hoje. Também há propriedades. A cobertura do seu pai, a casa nos Hamptons, o apartamento em Paris. Tudo é seu. O número pairou no ar. 847 milhões de dólares. Mais dinheiro do que a maioria das pessoas poderia compreender. Mais dinheiro do que eu poderia gastar em 10 vidas. Dinheiro suficiente para mudar vidas, destruir vidas, salvar vidas. Preciso de um advogado, eu disse. Não você. Você é de sucessões e fundos. Preciso de um advogado de divórcios. O melhor do estado. Aquele que lida com casos de alto perfil. Aquele que nunca perde. Richard sorriu. Sei exatamente de quem você precisa. Margaret Voss é uma assassina. Cara como o inferno, mas vale cada centavo. Vou ligar para ela agora mesmo. 2 horas depois, eu estava sentada no escritório de Margaret Voss. 52 anos. Cabelo loiro platinado em um corte severo. Terno de grife que provavelmente custava 5 mil dólares e exalava ameaça controlada. O tipo de mulher que entrava na corte e os advogados adversários começavam a suar imediatamente. Escritório com vista para o Central Park. Arte nas paredes que reconheci de catálogos de leilão. Rothko, Warhol, Basquiat. Esta era uma mulher que entendia o poder. Sarah, disse ela depois que Richard a informou pelo telefone. Deixe-me ver se entendi a situação. Seu marido de 5 anos tem um caso há 2 anos. Engravidou a amante. Ela acabou de dar à luz ontem à noite. Ele esvaziou sua conta de poupança conjunta de 34 mil dólares para financiar esse caso. Ele é dono de uma casa apenas no nome dele. Pediu o divórcio esta manhã. Ele pensa que você está na falência, desempregada, vivendo de Medicaid, e não tem absolutamente nenhuma ideia de que você é Sarah Fitzgerald, herdeira de 847 milhões de dólares. Correto? Recostou-se na cadeira. Sorriu. Não era um sorriso agradável. Era o sorriso de um tubarão que acabara de detectar sangue na água. Oh, isso vai ser divertido. Vai ser muito divertido. Quero destruí-lo. Legalmente? Com certeza. Com certeza. Completamente legítimo. Mas sim, vamos destruí-lo. Como? Inclinou-se para a frente. Eis o que faremos. Vamos deixar que ele pense que está ganhando. Deixá-lo pedir o divórcio primeiro. Deixá-lo pensar que você está desesperada, arruinada, lutando. Deixá-lo apresentar o caso de que deveria ter a custódia principal porque tem um lar estável e você não. Deixá-lo cavar um buraco tão fundo que nunca conseguirá sair. E então, quando ele se sentir confiante e seguro e vitorioso, vamos puxar o tapete debaixo dele com tanta força que ele nunca mais se levantará. Quanto tempo levará? 3 meses, talvez 4. Depende de quanto tempo você conseguir manter a calma. E se eu não conseguir? Se eu quebrar? Margaret me estudou. Sarah, você passou 7 anos sem tocar em 600 milhões de dólares para provar um ponto. Viveu como enfermeira ganhando 68 mil por ano, quando poderia estar em uma cobertura e nunca trabalhar um dia na sua vida.
Você consegue aguentar 3 ou 4 meses fingindo ser pobre para provar um ponto diferente. Levantou-se, caminhou até a janela, olhou para o parque abaixo. Além disso, a vingança é um prato que se serve frio, e frio de bilionária. Isso é ártico, é o zero absoluto. É o tipo de frio que destrói tudo em seu caminho. Sorri apesar de mim mesma. Está bem, vamos fazer isso. Uma regra. Você faz exatamente o que eu digo quando eu digo. Sem improvisar. Sem decisões emocionais. Sem contato direto com o Marcos. Sem postagens em redes sociais. Nada. Jogamos xadrez, não damas. Cada movimento calculado. Cada passo estratégico. De acordo? Acordado. Bom, agora este é o plano. Durante a hora seguinte, Margaret detalhou tudo. Cada detalhe. Cada passo. O que eu faria. O que ela faria. Como construiríamos o caso. Como documentaríamos tudo. Como faríamos Marcus Mitchell se arrepender do dia em que mentiu para mim. Era brilhante, implacável, perfeito. Quando terminou, perguntei: o que você precisa de mim? 3 coisas. Primeiro, você vai se mudar para um apartamento barato. Paredes vazias, móveis de segunda mão. Vou te ajudar a encontrar um. Você vai se inscrever no Wiki, vai dirigir seu velho Honda, vai comprar em lojas de $1. Vai aparecer e agir como uma mãe solteira na ruína, lutando para sobreviver. Consegue fazer isso? Sim. Segundo, vai documentar tudo. Cada texto do Marcos, cada chamada, cada interação. Vai manter um diário. Datas, horas, o que foi dito. Tudo. Vou te fornecer um modelo. E nunca vai responder emocionalmente. Vai ser calma, razoável, cooperativa, a perfeita futura ex-esposa. Consigo fazer isso. Terceiro, e o mais difícil, vai deixar que ele pense que está ganhando. Ele vai pedir o divórcio. Vai pedir guarda compartilhada ou talvez até guarda principal. Vai tentar minimizar as obrigações de pensão. E você vai deixar. Não vai lutar. Ainda não. Vai ser a mulher que ele pensa que você é. Fraca, desesperada, derrotada. Consegue fazer isso? Pensei sobre engolir meu orgulho por 3 meses. Sobre deixar Marcos pensar que me venceu. Sobre fazer o papel de vítima quando eu tinha todo o poder. Sim, eu disse, consigo fazer isso. Então temos um trato. Meu adiantamento é de 100 mil, $1.000. Isso cobre a petição inicial e a fase de descoberta. Está preparada para pagar isso? Saquei meu telefone. Abri meu novo aplicativo bancário. Aquele que Richard configurara naquela manhã. Mostrei a tela para ela. Saldo da conta. 8 timos e ambizes. Pus $2,18. As sobrancelhas de Margaret subiram. Vou te enviar meus dados de pagamento. Prefere-se transferência bancária. Feito. Damos um aperto de mão. O aperto dela era firme, profissional. O aperto de mãos de 2 mulheres entrando em batalha juntas. Sarah, uma coisa a mais. Em algum momento durante os próximos 3 meses, provavelmente você vai querer desistir. Vai querer simplesmente revelar tudo e destruí-lo imediatamente. Vai estar cansada e no pós-parto e irritada. E vai pensar, por que estou jogando esse jogo? Mas preciso que confie em mim. Quanto mais esperarmos, melhor o resultado. Quanto mais ele revelar seu verdadeiro caráter, pior ele fica na corte. A paciência é nossa arma. O tempo é tudo. Consegue confiar em mim nisso? Pensei no meu pai, na aposta de 7 anos que tínhamos feito, sobre a paciência e a estratégia e jogar o jogo a longo prazo. Sim, eu disse, consigo confiar em você nisso. Bom, então comecemos. Os 3 meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida.
Mais difíceis que a escola de enfermagem. Mais difíceis que perder minha mãe. Mais difíceis que ver meu pai escolher o trabalho acima da família por 30 anos. Mais difíceis que qualquer coisa que eu já fizera. Mudei-me para um apartamento barato em uma parte ruim da cidade. Margaret o encontrou para mim. $600 por mês. Paredes finas, carpete manchado, uma janela que dava para um muro de tijolos, um quarto apenas suficiente para uma cama e um berço. Móveis de segunda mão da Goodwill. Uma mesa dobrável, cadeiras de plástico, um sofá-cama que rangia cada vez que eu sentava. Inscrevi-me no Wiki no escritório de serviços sociais. Sentei-me em cadeiras de plástico em uma sala de espera que cheirava a desespero e desinfetante. Preenchi formulários perguntando sobre minha renda, meus gastos, meu estado de emprego. Desempregada, escrevi. 7 meses de gravidez. Alto risco. Sem sistema de apoio. Fui aprovada na hora. Deram-me cupons para leite, ovos, queijo, cereal, manteiga de amendoim. Falaram-me de outros programas para os quais eu poderia me qualificar. Cupons de alimentos. Medicaid. Assistência para a habitação. Peguei toda a papelada. Disse obrigada. Senti o peso da pena de outras pessoas pressionando sobre mim como algo físico. Dirigi meu velho Honda Civic, enquanto Marcus ficava com o carro mais novo, o Accord 2019, que tínhamos comprado juntos há 1 ano. Ele precisava dele para o trabalho. Ele disse. Entendo, eu disse. De todos os modos, não estava trabalhando. Aonde eu precisava ir? Comprei em lojas de $1. Comprei fraldas genéricas em preparação para o bebê. Comprei roupas de maternidade de oferta na Target. Usei-as até estarem gastas porque não podia pagar mais. Enquanto isso, a equipe de Margaret trabalhava nos bastidores como uma unidade de forças especiais. Contadores forenses analisaram as finanças de Marcus. Cada transação dos últimos 5 anos, cada depósito, cada retirada, cada cobrança de cartão de crédito, construindo uma imagem de sua verdadeira situação financeira. Investigadores privados o seguiram. Fotografaram-no com Vanessa, com a bebê. E então, 2 meses depois, descobriram algo que nem eu sabia. Brittany Walsh, 24 anos. Garçonete em um bar que Marcus frequentava. Estavam se vendo há 6 meses. Marcus não era apenas um traidor. Era um traidor em série. Um padrão. Um estilo de vida. Margaret me mostrou as fotos em seu escritório. Marcus e Brittany, de mãos dadas fora do prédio de apartamentos dela. Marcus e Brittany em um restaurante. Íntimos. Inclinados perto. Rindo. Marcus e Brittany em seu carro. Beijando-se. 3 mulheres, disse Margaret. Ao mesmo tempo, você, Vanessa e Brittany. Isso não é um erro, é uma patologia. Os contadores forenses também descobriram algo mais. Algo grande. Marcus era dono de 25% da Mitchell e Filhos Construção, a empresa que seu pai fundara há 40 anos. Quando o pai dele morreu há 3 anos, Marcus herdou sua participação. Ele esteve recebendo distribuições trimestrais da empresa. 35 a 40 mil dólares por ano. Dinheiro que nunca declarou nos nossos impostos conjuntos. Dinheiro que escondeu em uma conta bancária separada que eu não sabia que existia. A renda real dele não era 75 mil dólares por ano. Era 180 mil. Mais do que o dobro do que afirmava. Isso é fraude, disse Margaret, espalhando os documentos sobre sua escrivaninha. Ele mentiu para você sobre a renda, ocultou ativos, subreportou nos impostos. Esse é um comportamento criminoso. O que isso significa para o caso? Significa que o temos em nossas mãos. A pensão alimentícia é calculada com base na renda. Ele afirmou 75 mil.
o que seria cerca de $800 por mês. Mas, a 180 mil, estamos falando de $3.200 por mês, talvez mais, dependendo do juiz. E o dinheiro que roubou das nossas economias? Também podemos recuperá-lo, com juros, retiradas não autorizadas de uma conta conjunta durante o casamento. Isso é um presente para nós. A mediação ocorreu 6 semanas depois. Marcus apresentou o divórcio primeiro, como Margaret previu que ele faria. Fui notificada dos papéis no meu apartamento horrível. Uma batida na porta. Um oficial de justiça entediado entregando-me papéis. Foi notificada. Tenha um bom dia. Petição de divórcio. Marcus Mitchell contra Sarah Mitchell. Diferenças irreconciliáveis. Solicitação de guarda compartilhada do menor ainda não nascido. Pensão alimentícia. Proposta de $800 por mês. Baseada nas diretrizes estaduais para a renda reportada de $75 mil por ano. Li os papéis, sentada no meu sofá-cama de segunda mão. Bebê chutando dentro de mim. Não chorei. Não reagi. Apenas li cada palavra. Tomei notas. Enviei tudo para Margaret. Perfeito, disse ela quando liguei. Está fazendo exatamente o que queremos que ele faça. A mediação foi programada para 2 semanas depois no tribunal. Vesti-me cuidadosamente. Roupas de maternidade da Target, sem maquiagem, cabelo em um rabo de cavalo bagunçado, parecendo exausta, parecendo na ruína, parecendo exatamente como a mãe solteira lutadora que Marcus pensava que eu era. Margaret me encontrou fora do tribunal. Ela também se vestiu de maneira modesta, menos severa do que o habitual, tentando não chamar muita atenção. Lembra, disse ela em voz baixa. Cooperativa, razoável, um pouco derrotada. Você quer o melhor para o bebê. Está disposta a trabalhar com ele. Entendido. Entramos na sala de mediação juntas. Marcus já estava lá com seu advogado. David Kramer. Terno barato. Tipo de advogado de acidentes. O tipo de advogado que você consegue quando pensa que sua esposa não pode pagar nada melhor. Marcus me olhou. Realmente parecia preocupado. Ou talvez fosse culpa. Difícil dizer. O mediador começou a falar. Discurso padrão sobre o propósito da mediação. Encontrar pontos em comum. Colocar a criança em primeiro lugar. Ambas as partes trabalhando juntas de boa fé. Kramer falou primeiro. Meritíssimo. Meu cliente deseja ser razoável e justo. Está propondo guarda compartilhada. 50-50. Ele ficará com a criança a cada 2 semanas. Está oferecendo $800 por mês em pensão alimentícia baseado em sua renda de $75 mil por ano. Manterá o seguro de saúde para a criança. Ficará com a casa já que o nome dele está na escritura, mas permitirá que a Sra. Mitchell se mude em seu próprio tempo sem penalidade. O mediador me olhou. Sra. Mitchell, sua resposta? Margaret começou a falar, mas pus minha mão no braço dela. Posso? Ela assentiu. Olhei para Marcus. Aprecio sua disposição para estar envolvido. Sei que isto é difícil para ambos. Quero o melhor para o nosso bebê. Se você pensa que a guarda 50-50 é o melhor, estou disposta a tentar. Só quero que nosso filho tenha um pai que esteja presente e envolvido. O rosto de Marcus se iluminou. Realmente parecia aliviado, como se tivesse esperado uma luta e eu acabasse de dar tudo o que ele queria. O mediador tomou notas. Então, está de acordo com o acordo de guarda proposto? Sim. Pendente da finalização do divórcio e sujeito ao que o tribunal decida que é no melhor interesse da criança. Confio que o tribunal tomará a decisão correta. E o valor da pensão alimentícia? Margaret falou. Meritíssimo. Minha cliente gostaria de ver a divulgação financeira completa
antes de concordar com os valores de pensão. Declarações de impostos, comprovantes de pagamento, extratos bancários, fase de descoberta padrão. Kramer objetou. Meu cliente divulgou sua renda. $75 mil por ano. Isso está bem documentado. No entanto, gostaríamos de verificar. Procedimento padrão em casos de divórcio. O mediador assentiu. De acordo. Ambas as partes trocarão a divulgação financeira completa em até 30 dias. Programaremos outra mediação, uma vez que a descoberta esteja completa. Deram-se as mãos. Mediação adiada. Fora do tribunal, Marcus me alcançou. Ei, Sarah, espera. Parei. Me virei. Olhei para ele com olhos cansados. Isso foi grande da sua parte. O lance dos 50 finpa. Eu aprecio. Sei que isto é difícil. Ele também é seu filho. Merece conhecer o pai. Sim. Olha, sei que as coisas estão apertadas para você agora. Se precisar de algo, é só me avisar. Ainda sou o pai dele. Podemos trabalhar juntos nisso. A condescendência era palpável. A pena. Como se estivesse me fazendo um enorme favor ao oferecer ajuda para sustentar o próprio filho. Obrigada, Marcus. Terei em mente. Ele assentiu. Caminhou de volta em direção ao seu advogado barato. Foram embora no Accord. Meu carro, o que compramos juntos. Margaret esperou até eles saírem. Então sorriu. Perfeito. Você foi perfeita. Ele pensa que ganhou. Pensa que você é cooperativa e razoável. E talvez até um pouco patética. Exatamente o que queremos. O que vem a seguir? Agora esperamos a divulgação financeira dele. E preparamos a nossa. Bem, a sua. E quando for o momento certo, nós o atingiremos com tudo. Nas 38 semanas de gravidez, entrei em trabalho de parto às 3 da madrugada. As contrações começaram lentas, manejáveis. Depois, de repente, já não eram. Liguei para minha irmã Rebecca. Ela era a única da família a quem eu contara sobre tudo isso. Ela dirigiu através da cidade para me buscar. Levou-me ao hospital. O parto foi brutal. 22 horas. A epidural só funcionou em um lado do meu corpo. Podia sentir tudo no lado direito. Cada contração, cada empurrão, gritando, rogando para que parasse. Não parou. Minha pressão arterial disparou. O monitor começou a apitar. Os médicos correram para dentro. Sarah, precisamos fazer uma cesárea de emergência. O bebê está em perigo. Assenti. Não conseguia falar. Levaram-me em uma maca para um centro cirúrgico. Luzes brilhantes. Frio. Lençóis estéreis bloqueando minha visão. Está tudo bem, Sarah. Você vai sentir pressão. Pressão era pouco. Tração. Puxão. A sensação do meu corpo sendo aberto. Olhei para o teto e contei os azulejos. Qualquer coisa para não pensar no que estava acontecendo. Então um choro. Agudo. Forte. Irritado. E lá estava você. 3,3 kg. Colocaram-no sobre meu peito. Molhado. Gritando. Perfeito. Olhei para ele e tudo o mais se desvaneceu. Toda a dor. Todo o medo. Toda a raiva. Só este pequeno humano que precisava de mim. Olá, bebê, sussurrei. Olá, sou sua mamãe. Somos só nós. Sim, só nós. Ele se acalmou. Olhou-me com olhos escuros, como se entendesse. Dei-lhe o nome de Jackson, em homenagem ao pai da minha mãe. Um bom nome, um nome forte. Margaret veio ao hospital naquela manhã. Encontrou-me na recuperação, segurando Jackson, meu braço com soro, a incisão queimando em meu abdômen. Parabéns, disse ela. Ele é lindo. Obrigada. Como se sente? Como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Bom, preciso de fotos. O quê? Fotos.
De você pós-cirurgia, parecendo exausta, lutando. Estamos construindo uma narrativa. Marcus te abandonou durante o parto. Você passou por uma cirurgia de grande porte sozinha. Cada detalhe importa. Quis discutir. Quis dizer que tinha 6 horas de pós-operatório. Não podíamos fazer isso depois? Mas entendia. Isso era parte do plano. Parte de destruí-lo. Está bem. Tire as fotos. Margaret tirou. Eu segurando Jackson. Eu chorando de dor e hormônios e exaustão. Eu em camisola de hospital com um soro. Eu parecendo uma mulher em seu ponto de ruptura. Perfeito, disse Margaret. Agora descanse. Eu cuido de todo o resto. Marcus ligou. Enviou uma mensagem para Rebecca. Perguntou se já tinha tido o bebê. Ela disse que sim. Ele disse, e cito, legal. Diga a ela que passarei por aí este fim de semana. Este fim de semana. 4 dias depois. Acabara de passar por uma cirurgia de grande porte para trazer o filho dele ao mundo e ele passaria este fim de semana. Como se eu fosse uma conhecida casual com quem talvez tomaria um café se tivesse tempo. Perfeito, eu disse. Isso é perfeito para o caso. Margaret sorriu. Sim, é. Descanse, Sarah. A parte difícil ainda está por vir. 2 semanas depois do parto. Estava em casa no meu apartamento horrível com Jackson. Ainda me recuperando da cesárea. A incisão ainda doía. Sem dormir. Amamentando a cada 2 horas. Perguntando-me como qualquer ser humano sobrevivia ao primeiro mês de paternidade. O interfone tocou. Arrastei-me até a porta, movendo-me como uma idosa, segurando minha incisão. Um oficial de justiça estava lá. Tipo diferente desta vez. Sarah Mitchell? Sim. Foi notificada. Tenha um bom dia. Entregou-me papéis. Foi embora antes de eu responder. Abri o envelope com mãos trêmulas. Li o cabeçalho. Petição de emergência para a custódia principal. Apresentada por Marcus Mitchell. Minha visão escureceu. Sentei-me no chão ali mesmo no corredor, ainda segurando os papéis. Jackson chorando em seu Moisés no outro quarto. Li cada palavra. Marcus estava processando pela custódia física principal de Jackson. Seus argumentos. A mãe é financeiramente instável. Desempregada. Com assistência pública. Vivendo em moradia abaixo do padrão com contrato de mês a mês. A mãe é emocionalmente instável. Pós-parto. Isolada. Sem sistema de apoio visível. A mãe é incapaz de proporcionar um ambiente doméstico estável para o menor. O pai, em contraste, está empregado com renda estável. É dono de uma casa. Em relação estável com sua parceira, Vanessa Cole, que tem experiência com recém-nascidos. Pode proporcionar um lar de 2 pais e a estabilidade que o menor necessita. O peticionário solicita custódia física principal, com visitas supervisionadas para a mãe a cada 2 fins de semana. Se a mãe recuperar o emprego, pagará pensão alimentícia ao pai, baseada na renda. Data do tribunal em 30 dias. Comecei a rir, depois a chorar. Depois, não conseguia distinguir qual era qual. Ele queria que eu pagasse pensão a ele. Queria tirar Jackson de mim e me fazer visitar meu próprio filho sob supervisão, como se eu fosse o perigo, como se eu fosse o problema. Liguei para Margaret. Eu vi, disse ela. Ele apresentou há 1 hora. Recebi a notificação. Ele pode ganhar? Minha voz soava pequena, assustada, não como eu mesma. No papel, talvez. Desempregada, com assistência, pós-parto, vivendo em um apartamento terrível. Ele está empregado, é dono de uma casa, tem parceira. Os juízes de família priorizam a estabilidade. As aparências são ruins para nós. Então, o que fazemos? Deixamos que ele pense que está ganhando.
E em 30 dias, destruímos o mundo inteiro dele. E se eu não conseguir fazer isso? E se não conseguir manter a calma por mais 30 dias? Sarah, escute-me. Você está interpretando um papel. Mãe solteira na ruína. Desesperada. Mas essa não é você. Você é uma bilionária. Você tem o controle. Está deixando que ele pense que está ganhando para que sua queda seja mais dura. Não perca isso de vista. Longo silêncio. Jackson chorando. Minha incisão latejando. Tudo doía. Está bem, finalmente eu disse. Está bem. Confio em você. Bom, agora preciso que você faça algo por mim. O quê? Pare de pagar o aluguel desse apartamento. O que, Margaret? Você me ouviu? Pare de pagar. Receba um aviso de despejo. Isso tornará a narrativa ainda mais forte. Você estava tão arruinada que nem sequer podia pagar o aluguel. Isso é estratégia. Em uma semana, você será dona de uma cobertura de 4 milhões de dólares. Mas hoje, você é uma mãe solteira lutando, a ponto de ficar sem teto. Mantenha o personagem. Desliguei. Olhei para Jackson em seu Moisés. Sua mamãe está jogando um jogo muito perigoso, bebê. Espero que funcione. O aviso de despejo chegou 3 semanas após o parto, colado à minha porta quando acordei para alimentar Jackson às 3 da madrugada. Aviso de despejo. Aluguel não pago por 30 dias. Você tem 7 dias para pagar o total ou desocupar as instalações. O descumprimento resultará em procedimentos legais de despejo. Tirei uma foto, enviei para Margaret. Ela respondeu imediatamente. Perfeito. Não pague. Deixe que apresentem o despejo. Mantenha o personagem. Respondi. Isso parece errado. É teatro, ela disse. 4 dias antes da audiência de custódia, tudo mudou. Marcus descobriu que eu tinha contratado Margaret Voss. Não sei como. Talvez Kramer tenha descoberto. Talvez alguém tenha nos visto juntas. Talvez Marcus finalmente tenha investigado um pouco. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Maldita vadia. A voz de Marcus, tremendo de raiva. Marcus? Você contratou a Margaret Voss? Como diabos você está pagando por isso? Só o adiantamento dela é 100 mil dólares. De onde você tirou esse dinheiro? Não disse nada. Sua família te emprestou dinheiro? É isso? Foi chorar para sua irmã rica? Você mentiu para mim sobre sua família esse tempo todo. Eu achava que a Rebecca estava financiando isso. Não tinha ideia. Marcus, não vou discutir isso com você. Fale com minha advogada. Você quer jogar sujo? Eu jogarei sujo. Estou apresentando uma moção de emergência. Fraude financeira. Você mentiu ao tribunal sobre ser pobre. Afirmou que era indigente quando claramente tem acesso a dinheiro. Isso é fraude. Você poderia ir para a cadeia. E quando eu provar isso, você nunca mais verá o Jackson. Desligou. Liguei para Margaret. Eu soube, disse ela. Ele apresentou uma moção de emergência para uma auditoria financeira há 10 minutos. Afirma que você cometeu fraude. A audiência está programada para amanhã de manhã, antes da audiência de custódia. O juiz quer ouvi-lo imediatamente. O que isso significa? Significa que ele está nos forçando a revelar suas finanças antes do tempo, antes do planejado. Então perdemos o elemento surpresa? Margaret riu. Realmente riu. Oh, Sarah, doce criatura de verão. Não perdemos. Marcus acabou de cometer o maior erro da vida dele. Não entendo. Ele acelerou o cronograma, o que significa que em vez de destruí-lo frente a um juiz de custódia em um procedimento civil, podemos destruí-lo frente a um juiz de fraude financeira. E a fraude financeira, isso acarreta penalidades criminais. Ele acabou de elevar suas consequências potenciais de perder o filho para ir para a cadeia. Então isso é bom. É perfeito. Amanhã não apenas ganhamos, nós o aniquilamos. A sala do tribunal estava cheia. A notícia tinha se espalhado de alguma maneira. Audiência de emergência por fraude.
divórcio de alto perfil. A imprensa enchia as últimas fileiras. Câmeras de notícias locais do lado de fora. A juíza Patricia Hendricks presidia. 60 e poucos anos. Sem bobagens. 25 anos na magistratura. Tinha a reputação de ser justa, mas brutal. Não tolerava tolos, nem mentirosos. Marcus sentou-se com David Kramer. Parecia confiante, quase presunçoso. Como se finalmente tivesse descoberto tudo. Como se tivesse me pego em uma mentira e agora fosse ganhar tudo. Eu me sentei com Margaret. Calma, inescrutável. Segurando uma pasta com documentos que mudariam tudo. Sr. Kramer, disse a juíza Hendricks, seu cliente apresentou esta moção de emergência. Proceda. Kramer levantou-se. Meritíssima, meu cliente tem razões para acreditar que a Sra. Mitchell cometeu fraude financeira. Ela afirmou ser indigente. Inscreveu-se para a assistência pública, mas agora contratou Margaret Voss, cujo adiantamento sozinho é de $100.000. Claramente tem acesso a fundos significativos que não revelou. Estamos solicitando a divulgação financeira completa da Sra. Mitchell e pedimos ao tribunal que considere se ela mentiu para este tribunal e para o meu cliente ao longo destes procedimentos. Sra. Voss, sua resposta. Margaret levantou-se lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Meritíssima, minha cliente não cometeu nenhuma fraude. Nunca deturpou sua renda a este tribunal. Ela está desempregada, qualificou-se para assistência pública, tem vivido em moradia abaixo do padrão com fundos limitados. No entanto, ela também é a beneficiária de um fundo fiduciário familiar. Um fundo que foi estabelecido antes de seu casamento. Um fundo ao qual ela escolheu não acessar por razões pessoais até recentemente. Um fundo fiduciário que ela não revelou. Kramer praticamente gritou. Um fundo que ela não estava legalmente obrigada a revelar. O fundo é anterior ao casamento. É um ativo separado. Nunca foi propriedade comunitária. Não há nenhuma lei que exija que uma esposa revele ativos pré-matrimoniais separados ao marido. A juíza Hendricks inclinou-se para a frente. Sra. Voss, como a Sra. Mitchell está pagando seus honorários? Do seu fundo fiduciário, meritíssima, ao qual ela acessou recentemente após a morte de seu pai e a dissolução de seu casamento. Meritíssima, isto prova que ela mentiu, começou Kramer. Posso apresentar a divulgação financeira completa da Sra. Mitchell? Margaret interrompeu suavemente. Proceda. Margaret caminhou para a frente. Entregou as pastas à juíza, ao secretário, ao Kramer. Teatral. Precisa. Kramer abriu sua pasta. O rosto dele ficou branco, realmente branco, como se tivesse visto um fantasma. Meritíssima, gaguejou ele. Isto diz que a Sra. Mitchell tem um patrimônio líquido de $80 milhões. A sala do tribunal explodiu. Arfadas. Sussurros. Alguém na sessão de imprensa praguejou em voz alta. A juíza Hendricks bateu o martelo. Ordem! Ordem nesta corte! Ela olhou para mim. Sra. Mitchell, por favor, levante-se. Esta divulgação financeira é precisa? Levantei-me. Sim, meritíssima. A senhora vale $88 milhões? Sim, meritíssima. Mais ou menos alguns milhões dependendo do rendimento do mercado hoje. Marcus levantou-se. Realmente levantou-se na corte. Que diabo? Sr. Mitchell, a voz da juíza Hendricks estalou como um chicote. Sente-se imediatamente, ou eu o declararei em desacato a este tribunal. Ele sentou-se, mas estava tremendo, rosto vermelho, mãos cerradas em punhos. Margaret continuou como se nada tivesse acontecido. Meritíssima, permita-me explicar. Minha cliente é Sarah Elizabeth Fitzgerald Mitchell, herdeira única do fundo imobiliário Fitzgerald, estabelecido por seu falecido pai, Thomas Fitzgerald.
e antes disso por seu avô, William Fitzgerald. O fundo estava avaliado em 600 milhões de dólares no momento de seu casamento há 5 anos. Através de juros compostos, valorização imobiliária e administração sólida, esse fundo agora está avaliado em 847 milhões de dólares. Ela ocultou isso de mim, Marcus gritou do seu assento. Mentiu! Deixou-me pensar! Sr. Mitchell, mais uma explosão e o senhor será removido desta sala, advertiu a juíza. Kramer tentou se recuperar. Meritíssima! Ela ocultou ativamente sua riqueza. Viveu como enfermeira. Fingiu ser pobre. Deixou meu cliente acreditar que ele era o provedor. Isto é enganoso. Isto é perfeitamente legal, disse Margaret com calma. A senhora Mitchell não revelou nada porque não devia nada a ele. Não tinha um acordo pré-nupcial. O fundo era propriedade separada de antes do casamento. Ela viveu do seu salário de enfermeira durante o casamento. Sob a lei, não há absolutamente nenhum requisito de informar a um cônjuge sobre ativos pré-matrimoniais separados. A juíza Hendricks assentiu lentamente. Senhora Voss, por que a senhora Mitchell não revelou isto durante os procedimentos de divórcio? Porque, meritíssima, ela estava reunindo evidências. Evidências do próprio fraude financeira do Sr. Mitchell. A sala do tribunal ficou em silêncio absoluto. Explique. Margaret virou-se para a tela de projeção instalada na sala. Clicou em um controle remoto. Apareceram documentos. Meritíssima, enquanto a senhora Mitchell vivia modestamente e reportava honestamente sua situação. O Sr. Mitchell estava mentindo sistematicamente a este tribunal, a minha cliente e em suas declarações de impostos. Clicou novamente. Exibição A. A petição de pensão alimentícia do Sr. Mitchell. Afirma uma renda de 75 mil dólares por ano. Clicou. Exibição B. As declarações de impostos do Sr. Mitchell dos últimos 3 anos. Reportou entre 68 mil e 72 mil por ano. Clicou. Exibição C. A contabilidade forense revela que o Sr. Mitchell é dono de 25% da Mitchell e Filhos Construção. Ele tem recebido distribuições trimestrais desta empresa, 35 mil a 40 mil dólares por ano, não reportados a este tribunal. Não reportados em declarações conjuntas, escondidos em uma conta bancária separada. Clicou. Exibição D. A referida conta bancária contendo 127 mil dólares em ativos não divulgados. Os números apareceram na tela. Extratos. Registros. Tudo. Meritíssima, a renda real do Sr. Mitchell é aproximadamente 100 dólares por ano. Ele subreportou em 105 mil dólares, com o propósito expresso de minimizar suas obrigações de pensão alimentícia. A juíza Hendricks virou-se para Marcus. Sua expressão poderia ter congelado lava. Sr. Mitchell, o senhor revelou todos os seus rendimentos e ativos a este tribunal? Marcus olhou para Kramer desesperadamente. Kramer parecia querer desaparecer. Eu não pensei que as distribuições do negócio contassem. São irregulares. Não pensou? Ou escolheu não revelar? Ela é uma multimilionária. Marcus levantou-se de novo apontando para mim. Por que ela precisa da minha pensão? Ela poderia me comprar e vender 1000 vezes. Sente-se, Sr. Mitchell. Ele sentou-se. Margaret clicou no controle remoto de novo. Há mais, meritíssima. Mensagens de texto apareceram na tela. Estes são textos entre o Sr. Mitchell e sua namorada, Brittany Walsh, de 2 semanas atrás. Li em silêncio. Uma vez que eu consiga a custódia do Jackson, receberei pensão da Sarah. Entre isso e a renda da Vanessa, estarei tranquilo. Poderemos fazer aquela viagem ao Havaí. Brittany respondeu. Pensei que você disse que a Vanessa ia te deixar. Marcus. Sim, em breve.
Só preciso jogar bem, arrumar a custódia. Serei um homem livre com renda de 2 mulheres. Nada mal, né? A sala do tribunal arquejou. Todos eles. Meritíssima, disse Margaret em voz baixa. O Sr. Mitchell não estava buscando a custódia porque ama seu filho. Estava buscando-a para explorar financeiramente minha cliente. Para extrair pensão de uma mulher que ele sabia ter acesso à riqueza, enquanto mantinha relações com outras 2 mulheres. A juíza Hendricks olhou para Marcus. Sr. Mitchell, quem é Brittany Walsh? É uma amiga. Esta amiga sabe sobre Vanessa Cole e sua filha Lily? Silêncio. Sr. Mitchell, fiz uma pergunta. É complicado. Não é complicado. O senhor está envolvido com 3 mulheres simultaneamente. É pai de filhos com 2 delas. Mentiu sobre sua renda para minimizar obrigações. Tentou usar o sistema de custódia como arma para extrair dinheiro. Sr. Kramer, seu cliente tem algo mais a dizer? Kramer parecia derrotado. Não, meritíssima. Pois eu tenho muito a dizer. Senhora Voss, o que sua cliente busca? Margaret levantou-se. Meritíssima, minha cliente busca o seguinte: custódia física principal de Jackson Mitchell, com visitas supervisionadas para o Sr. Mitchell a cada 2 fins de semana, pendente de avaliação psicológica e aulas de criação de filhos. Pensão baseada na renda real de $180 mil, o que calcula $3.200 por mês. Retroativo ao nascimento, ele deve $9 em atraso. Reembolso dos $38 mil retirados da conta conjunta, mais 8% de juros, totalizando $20. Pagamento completo dos honorários legais da minha cliente, $180 mil. Uma ordem proibindo o Sr. Mitchell de apresentar mais moções frívolas. A juíza Hendricks anotou tudo. Este é meu veredito. 1. Custódia. A Sra. Mitchell recebe a custódia física principal. Sr. Mitchell recebe visitas supervisionadas, 2 horas por visita, pendente de avaliação. 2. Pensão. Sr. Mitchell pagará $3.200 por mês. Deve $9.600 em atraso. 3. Reembolso. Sr. Mitchell pagará $37.820 em até 160 dias. 4. Honorários. Sr. Mitchell pagará os honorários de $80 mil. 5. Fraude. Estou remetendo este assunto à promotoria por possíveis acusações de perjúrio. O Sr. Mitchell mentiu consciente e deliberadamente. Isso é crime. 6. Restrição. O Sr. Mitchell está proibido de contatar a Sra. Mitchell, exceto via advogados ou aplicativo aprovado. Qualquer violação resultará em prisão imediata. Olhou diretamente para Marcus. O senhor não perdeu a custódia porque sua ex-esposa é rica. Perdeu porque é um mentiroso, um traidor e um fraudador. Se quer uma relação com seu filho, passe os próximos 6 meses em terapia, descobrindo por que toma essas decisões. Sessão encerrada. O martelo bateu. Tudo tinha terminado. 18 meses depois, sento-me na velha mesa do meu pai. Janelas do chão ao teto. Jackson, agora com 18 meses, brinca no chão com blocos. Meu assistente chama. Sra. Fitzgerald, Marcus Mitchell, na linha 2. Hesito. Pode passar. Sarah. A voz dele é mais baixa, humilde. O aniversário do Jackson é semana que vem. Ele faz 2 anos. Esperava vê-lo no aniversário em vez da visita regular. Você o vê a cada 2 fins de semana, Marcus, conforme a ordem. Eu sei, mas as visitas supervisionadas são difíceis. O supervisor anota tudo. Não posso simplesmente ser o pai dele. Você escolheu isso. Eu sei. Sinto muito. Joguei fora a melhor coisa da minha vida.
Olho para Jackson. Marcus, eu te perdoo. Não por você, mas por mim. Guardar raiva é beber veneno e esperar que o outro morra. Mas perdão não significa reconciliação. Você é o pai dele. Nunca o afastarei. Mas você e eu terminamos para sempre. Entendo. Entende? Porque você não apenas traiu. Você me fez sentir sem valor. 7 anos provei que não precisava de dinheiro para ser valorizada. E você provou que me via como uma transação. Não me perdeu porque sou bilionária. Perdeu porque sou um ser humano que merecia algo melhor. Adeus, Marcus. Desligo. Jackson vem até mim. Mamãe, colo! Eu o levanto. Olho a cidade. Sabe o que seu avô me ensinou? O dinheiro não te faz poderosa. Conhecer seu valor, sim. E bebê, você não tem preço. Ele ri. Meu telefone vibra. Uma mulher chamada Emily Rodrigues está no vestíbulo. Sobre Marcus Mitchell. Eu já sei. Ela tem 28 anos. Grávida, assustada. Ele contou a mesma história. Divorciado. Ela descobriu a verdade. Digo a ela, você tem opções. Documente tudo. Não se faça pequena. Aqui está meu número. Ela chora, agradece e sai. Jackson puxa meu cabelo. Mamãe, te amo. Também te amo, bebê. Abro meu laptop. Fundação Fitzgerald. Declaração de missão. Apoiando mulheres que escapam do abuso financeiro. Porque toda mulher merece conhecer seu valor. Jackson brinca. Este é meu legado, não o dinheiro, mas assegurar que a próxima mulher, num estacionamento às 2 da manhã, tenha para quem ligar. O dinheiro não te torna valiosa, mas te torna livre. Livre para escolher a si mesma. Sou Sarah Fitzgerald Mitchell, mãe, bilionária, mulher que conhece seu valor, e estou exatamente onde devo estar.